CBN e a Política. Ei, Letícia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Vamos falar um pouquinho do Lula entrando nas campanhas para governo nos estados, entrando de Helder, né, no último final de semana? Sim, o Helder, deputado federal Helder Salomão, do PT, é candidato ao governo do Espírito Santo e agora o presidente da República, o presidente Lula, entrou na campanha do Helder, apareceu na campanha do Helder em vídeo, né? O Lula não veio aqui no Espírito Santo pedir voto para o Helder, não há previsão de que isso ocorra, embora o Helder deseje, né, a presença do presidente aqui, mas ele apareceu já num vídeo que foi divulgado para a militância do PT no último sábado também, já está nas redes sociais do Helder. E assim, quem está ouvindo a gente pode falar, mas isso é meio óbvio, né? Se o Helder é o candidato do PT, é óbvio que o Lula apoia o Helder. Sim, falando em termos práticos e partidários, sim, mas poderia não ter um apoio tão efusivo, prático, e a questão é que o Helder aposta muito nisso, de que talvez as pessoas ainda não sabem que eu sou o candidato do Lula, é assim que essa ideia for mais difundida, eu vou crescer nas pesquisas. Pelo menos é o que o Helder diz. Mas também, pragmaticamente falando, Fernanda, essa relação umbilical aí da candidatura do candidato ao governo do Espírito Santo com a candidatura do Lula à presidência, ela também não é à toa, não é só para alavancar a candidatura do próprio Helder. É também uma forma de fazer campanha para o Lula no Espírito Santo. Nas últimas eleições, o PT, né, o candidato do PT, não foi mais votado aqui no estado, muito pelo contrário, mas a gente está vivendo uma eleição nacional muito polarizada e acirrada. Então, qualquer voto faz diferença, né? Sem dúvida. O Espírito Santo não tem o maior eleitorado do país. Aliás, é um colégio eleitoral pequeno, em comparação, por exemplo, com Minas ou São Paulo. Mas, numa eleição tão acirrada, qualquer voto importa, pode fazer a diferença, tanto para o Lula quanto para os adversários do Lula. E o principal deles é Flávio Bolsonaro, do PL, que aqui no estado tem o apoio do Lorenzo Pasolini, do Republicanos, também candidato ao governo. E aí, Lorenzo também abraçando outras campanhas, né? Como da filha de Magno. É isso aí. A gente já falou aqui em outros momentos, tanto no meu comentário quanto no Papo de Eleições, que o Pasolini tem uma aliança, selou uma aliança com o PL do Magno Malta e os termos dessa aliança envolveram o seguinte: o Pasolini apoiar a candidata do PL ao Senado, que é a Maguinha Malta, filha do Magno. Mas a dúvida era como que isso ia ocorrer na prática. O Pasolini já declarou apoio à Maguinha, em entrevista, em discursos, mas será que no dia a dia ele realmente iria se engajar na campanha dela? Porque até como um ouvinte perguntou na última quinta-feira, na hora do Papo de Eleições aqui, será que é uma boa para o Pasolini essa associação dele, né, se associar à imagem do Magno Malta, que tem sim um eleitorado no Espírito Santo, não é à toa que ele foi eleito senador, mas também tem um alto índice de rejeição. Então, será que seria uma boa ideia ele se associar ao Magno e à Maguinha? E será que ele faria isso na prática? Bom, tá fazendo, porque no domingo passado já teve uma agenda de rua com o Pasolini, o Evair de Mello, que é o candidato ao Senado do Republicanos, mesmo partido do Pasolini, e com a Maguinha Malta. Ou seja, o Pasolini não está escondendo, entre aspas, aí, a Maguinha na campanha, não. Ele está saindo nas ruas com ela, fez uma carreata ao lado da Maguinha, e aí o carro de som, né, falando o nome e o número dela de urna. Então, realmente, o Pasolini abraçou a candidatura da Maguinha. É isso. E olha, vamos falar um pouquinho também desses debates presidenciais, Letícia, até para deixar o ouvinte já preparado aqui para a sabatina que começa daqui a pouquinho. Nós tivemos Band no último domingo, com a ausência dos dois candidatos, né, que estão mais pontuando nas pesquisas. Ontem as sabatinas começaram também no Jornal Nacional. Daqui a pouquinho tem a da manhã aqui com os ouvintes do rádio, né, do YouTube, de todas as nossas plataformas aqui ligadas ao Jornal Globo, a Rádio CBN, o Jornal Valor e também aqui a Gazeta. E assim, as pesquisas estão a todo vapor, a gente sabe que eles estão liderando, mas a ausência deles também em debate, isso é muito ruim para o eleitor, você não acha?
Sim, Fernando, é ruim porque o debate, a sabatina, é um momento que o eleitor tem para ver o candidato em situações em que o candidato tem menos controle da situação. Porque uma coisa é você ver o candidato na propaganda de TV, ou num discurso ensaiado, num vídeo que ele postou nas redes sociais. Ele não foi o primeiro take daquilo ali, né, ao vivo. Ele tem uma... Claro que ele é assessorado também quando vai para um debate ou para uma sabatina, mas é um ambiente em que ele tem menos controle. Então, você consegue ver o candidato mais próximo do que ele realmente é. Por isso é importante a participação dos candidatos em debates e sabatinas. O primeiro debate que teve presidencial, né, que a gente está falando aqui de candidatos à presidência da República, ocorreu na Band com a ausência do Lula e do Flávio Bolsonaro, ficou muito esvaziado, foi um debate com o menor quórum de todos, né, acho que desde 89, e pior também, né, sem a participação dos dois principais candidatos. Não foi um debate bom, não podemos dizer que é bom, teve poucos momentos de destaque, até o Kassab, que é vice do Caiado, estava na plateia, dormiu, então, né, não, se nem ele considerou muito interessante, acho que foi ruim para os eleitores, não acrescentou muito. As sabatinas, acho também muito importante, começou ontem no Jornal Nacional, como você lembrou, a participação do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é candidato à presidência da República pelo Novo. Inclusive, o Zema inicialmente justificou que não foi ao debate da Band para poder se preparar para a entrevista no Jornal Nacional. Ele não foi no debate da Band, foi na entrevista, né, no Jornal Nacional ontem, e a equipe dele tinha dito, não, ele não vai no debate para se preparar para a entrevista. Olha, se ele se preparou para a entrevista, imagina se ele não tivesse se preparado, porque ele deixou um pouco a desejar na entrevista ontem no Jornal Nacional, não só em termos de incongruências, inconsistências em dados, verdade, o que acontece em quase toda entrevista, eu achei que ele, né, se preparou muito pouco. Mas não pareceu muito preparado, não. Vamos ver como é que ele se sai agora na sabatina na CBN, que começa daqui a pouco. É isso. Olha, hoje, né, como eu já destaquei, nós temos o Zema, amanhã é o Caiado, não é isso? Amanhã é o Caiado, depois temos o Renan Santos na quinta e fechando a semana o Augusto Cury. Assim como na Band, Flávio e Lula não aceitaram também participar. Os assessores participaram das reuniões, estiveram de acordo com todas as regras, mas não confirmaram lá no dia D, né, que de fato eles estariam nas sabatinas que acontecem essa semana. Como eles estão liderando as pesquisas de intenção de voto, eles tentam se preservar, né? Pensei, se eu for para o debate, eu vou me desgastar. Aí o Flávio fala, se o Lula não for, eu também não vou, porque, né, vou me desgastar sozinho. O Lula pensa, não vou porque não compensa para mim, que eu, né, naturalmente o candidato da situação, o candidato que tenta a reeleição, naturalmente ele é atacado por todos os demais, porque todos os outros estão concorrendo são de oposição, né? Oposição a ele. Então, às vezes o candidato que tenta a reeleição pensa, não vou porque eu vou ser muito atacado, vai ficar ruim para mim. Aí o Flávio, eu poderia ter oportunidade de atacá-lo, mas se ele não vai, para que eu vou? E aí, por fim, nenhum dos dois vai, e quem perde é a audiência, o eleitor, porque, como eu disse, deixa de ter esse momento de ver os candidatos em uma situação em que eles têm menos controle do cenário e podem ficar, em tese, né, mais transparentes. Você vê-los como mais próximo do que eles realmente são, ou ouvir eles falando algo mais próximo do que realmente pensam. É isso. Letícia, obrigada, viu? Boa terça para você. Para você também, Fernanda. Até a próxima.